São 7, eu terminei. Tá certo, vai começar. De 9. Você terminou 7? Tem que terminar o meu também. Tem que construir o departamento. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Mais uma vez reforçando que a evangelização já começou, a Yara pediu para avisar, né? Que quem tiver crianças e quiser trazer, está normal já a evangelização, tá? Então é muito importante trazer as crianças, né? Não trazer. Eu vou fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Purificação íntima. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Deus Pai de infinita misericórdia, nós estamos aqui na sua casa, pedindo o seu amparo, pedindo a sua proteção, pedindo que nos envolva com bênçãos de amor, com bênçãos de paz. Nesse momento, possamos serenar os nossos pensamentos, os nossos corações, pensando em Jesus, pedindo a Ele a sua paz, a sua luz, o seu amor, pedindo também a esses benfeitores espirituais que estejam conosco nesse momento, que nos ajude no entendimento da mensagem que nos foi passada, que indua a nossa palestrante para que ela possa nos trazer a mensagem de que tanto necessitamos. E que Jesus, na sua infinita misericórdia, nos ampare, nos
dos benfeitores espirituais estejam conosco. Nesse momento, confiantes da misericórdia divina, estamos pedindo licença para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. E é com muito prazer que a gente recebe a nossa vida querida mais uma vez. Outra vez, né? Obrigada. Muito boa noite a todos. Boa noite. Que a doce paz de Jesus esteja e continue conosco. Agora e sempre. O nosso assunto de hoje, renovação constante. Será por que nós devemos fazer uma renovação constante nas nossas vidas, no nosso íntimo? Porque isso é bom, é útil e é indispensável para que nós possamos nos desvincular do passado mais difícil, do passado mais culposo, das nossas dívidas, dos nossos sentimentos mais inferiorizados. Não que nós estejamos santos ou sejamos santos ou santificados, porém, com toda certeza, graças aos nossos esforços, graças ao que nós já aprendemos e praticamos, nós vamos nos tornando pouco a pouco melhores, mais desapegados, mais amorosos, mais gentis, mais caridosos e por aí afora. Na carta de Paulo aos Hebreus 13:10, ele fala assim: temos um altar. E é evidente que ele não se refere ao altar de pedra, ao altar convencional, ou de madeira, ou do que quer que seja. Ele se refere ao íntimo altar dos nossos corações, dos nossos sentimentos mais sagrados. À medida que nós entendemos que devemos sacralizar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, à medida que nós vamos tomando conta de nós, à medida que nós vamos nos tornando adultos espirituais. Porque até bem pouco tempo nós éramos, e às vezes ainda somos, crianças espirituais. Embora já estejamos com uma certa idade, muitas vezes nós agimos como crianças, através de pensamentos ruins, negativos, que nos deprimem e que deprimem os nossos semelhantes, mesmo que muitas vezes nós nem manifestemos esses pensamentos e esses sentimentos. Tal a natureza ruim que eles têm muitas vezes, ou algumas vezes, e devemos nos preocupar com isso e olhar para nós, né? Cuidar de nós, da mesma intensidade que nós cuidamos, por exemplo, de um ente querido, que nós cuidamos de um filho, porque nós, muitas vezes, nos esquecemos de nós. Até mesmo de tomar a medicação, até mesmo de se organizar melhor, de principalmente cuidar dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Cada um, é claro, que vai saber como que isso funciona, né? Mas é necessário, para que uma coisa funcione, que a gente olhe para essa coisa, que a gente encare o problema. E nós aprendemos, ao longo da nossa história, aqui no planeta, principalmente, que nós mais ou menos conhecemos através da história pregressa, né? Aquilo que os livros registram, nós entendemos que já sofremos muito, que já passamos por diversas etapas, em diferentes encarnações. E é natural, é lógico, que estamos melhores dia a dia. E cada reencarnação a gente deveria estar, pelo menos, um pouco melhor. Se bem que nos ensinam, nos informam, os espíritos superiores, que a humanidade terrestre tem dado muito trabalho. A gente nem pensava nisso, né? Que estava dando trabalho. Por quê? Porque aqueles encarregados, os nossos anjos guardiões, aqueles encarregados da nossa reencarnação, da nossa vida aqui na Terra,
eles se preocupam conosco, porque eles são nossos mestres, eles são nossos guieiros. Então é evidente que eles se ocupam, eles não se preocupam tanto porque eles sabem, né, do limite de cada um, e sabem que eles estão fazendo o melhor que eles podem fazer para nos ajudar, mas que eles não podem fazer a nossa tarefa, como a gente muitas vezes faz a tarefa dos filhos ou dos seres queridos, né? Tirando deles muitas vezes a oportunidade de aprender. Sofrer, então, nem pensar, né? Nem pensar, deixar o filho sofrer, mas nem eu vou no lugar, eu me ofereço no holocausto, mas não deixo o filho crescer para sofrer, né? Porque diz Emmanuel que a maior mestra que nós temos aqui no planeta ainda é a dor. Diz ele que é a maior mestra. E aí nós vemos, por exemplo, na questão 491 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos, né? Todo mundo que conheça minimamente, pelo menos, o Livro dos Espíritos, que são aquelas perguntas que Kardec fazia, né, durante a codificação para os espíritos superiores encarregados da codificação, que ajudaram Kardec na codificação, né? E a pergunta 491, ele pergunta assim: qual o papel ou a missão do espírito protetor? Aí eles respondem de uma maneira até singela, a mesma de um pai diante do filho. A mesma do pai diante do filho. Só que nós entendemos que nós não temos a compreensão, a visão que os espíritos guieiros têm. Nós não temos a mesma compreensão com eles, do que eles. Porque quando nós vamos orientar uma criança, se nós amamos aquela criança, nós nem deixamos ela sofrer. Nós nem deixamos ela fazer certas lições, porque entendemos que aquelas lições são muito penosas, são muito trabalhosas, e evitamos que ela sofra, entendendo muitas vezes o trabalho como sofrimento. E o trabalho não é sofrimento. Ele deveria despertar em nós uma alegria de podermos fazer aquilo que nós estamos fazendo, de cumprir as nossas tarefas, de cumprir os nossos deveres. E nós temos visto em diversas situações, em diversos departamentos da vida, que quando alguém tem direito sem ter dever, a situação daquela pessoa fica muito acanhada, ela deixa de crescer, porque não se admite no campo em que nós vivemos, de muitas corrupções, de muitas coisas acontecendo, muitas oportunidades, uma atrás da outra, né? Com muita velocidade, nós não se concebe alguém que tem algum direito sem que aquele direito esteja atrelado a algum dever. Então, quando nós tiramos, por exemplo, quando estamos querendo proteger alguém, tiramos o trabalho daquela pessoa, o trabalho que ela possa fazer, seja o trabalho doméstico, o trabalho, a lição de casa, a lição da escola, o aprendizado, enfim, alguma coisa mais que a gente acredita que vai causar sofrimento, que vai causar dor, coitadinha, está cansada, pode descansar, a mamãe faz, né? Nós estamos tirando a oportunidade daquela criatura crescer, seja quem for que nós gostamos, nós queremos tirar o sofrimento. É um erro crasso que nós cometemos. É óbvio que ninguém vai empurrar o sofrimento para alguém, assim como nós não queremos também sofrer. É natural que nós queiramos viver bem, mas viver bem é inclusive fazer algumas tarefas, realizar algumas obrigações, cumprir os nossos deveres. Isso dá para a pessoa que já tem algum esclarecimento uma alegria, uma satisfação de fazer bem feita uma tarefa, de entregar um serviço pronto, de fazer uma coisa bem feita, é uma satisfação da pessoa que aprendeu o valor do trabalho, seja ele qual for, não é? Então, quando Kardec pergunta isso para os espíritos, ele estava querendo exatamente saber, porque nós entendemos que o espírito protetor talvez pudesse fazer mais por nós,
pudesse nos dar mais toques, mais intuição. Só que nós nos esquecemos que a ligação vem de nós a eles. Nós devemos estar abertos àquilo que eles querem nos dizer. Porque eles não vão se manifestar de maneira espetacular, né? Se materializarem na nossa frente para nos ensinar as coisas. E às vezes os recados, quando a gente tem essa ligação com o alto, os recados são quase que claros, quase que presenciais, de tão lúcidos que eles se nos apresentam. Mas quando nós já temos aquela disposição de aprender, de estarmos ligados a essa quantidade maior, de ouvir o que os Espíritos dizem, e aí a gente fica fazendo consultinha, né? Querendo que médicos nos falem. E não, isso pode acontecer, mas é em regime de exceção. Via de regra, nós temos que buscar. Daí a importância de nós entendermos que a nossa parte é importante. Que Deus Ele faz, mas o que Ele tinha de fazer, Ele já fez, através das suas leis, que se manifestam para nós. E não aquela história que nós pensamos, não, vou deixar para Deus que Ele resolve. O que Deus quiser está feito. Lógico que o que Deus faz está feito e é bem feito. Né? O que nós não entendemos ainda é que Ele não faz para nós. Ele não faz o que nós temos que fazer. Eu tenho que fazer a minha evolução. Eu tenho que fazer os meus trabalhos. Eu tenho que desenvolver a minha percepção, meu senso de justiça, de amor, de verdade. Enfim, eu tenho que conquistar esse patrimônio íntimo que cada um constrói para si mesmo. E nós, às vezes, esperamos receber isso de mão beijada. Pelo simples fato de eu frequentar uma casa religiosa, pelo simples fato de eu fazer uma palestra, pelo simples fato de eu ser amiga de um médico, ou fui parente de seu Eurípides Passanufo, fui amiga do Chico, né? Então, o nosso crescimento, a nossa evolução, nós não pegamos por osmose. Nós não pegamos só porque estamos perto de alguém que é bom. Lógico que emana nas coisas das pessoas bondosas como de uma luz. É uma luz, né? Porque o Espírito, ele se manifesta com o seu brilho. Então, se eu estou perto de um Espírito de luz, né? Se ele está perto de mim, evidentemente eu vou sentir a sua presença, uma coisa boa que emana dele. Mas como que eu vou atrair bons espíritos para a minha presença, se eu não me preocupar com o meu íntimo, com o meu altar, aquele a que Paulo se referiu na sua carta aos Hebreus? Temos um altar. Então, o que nós temos? Nós temos um altar, o que nós temos que fazer? Encher de santo? Encher de flor? Encher de imagem? Pode ser. O material. Mas nós aqui estamos falando, Paulo falou, do altar íntimo, do altar espiritual, dessa sacralidade de que se reveste a nossa vida íntima. E nós, muitas vezes, perdemos um largo tempo arrumando culpados para os nossos problemas. Porque se a gente for olhar bem, tem culpados. Pode até ser que tenha. Mas a responsabilidade de receber o mal ou o bem que vem de outras pessoas, seja um malefício ou um benefício, e transformar isso sempre no melhor que eu possa, em aprendizado, compete a cada um. Tem uma frase que eu gosto de repetir, não é nem de espírita, nem de espírito nenhum, é do aquele Alcino Zaru, que foi o fundador da Legião da Boa Vontade. Ele falava assim, todo mal vem para bem. Ele falava isso sempre. Não sei se vocês lembram. Acho que não existe Legião da Boa Vontade. É um trabalho bem interessante, né? Mas o Alcino já, naturalmente, faleceu há muitos anos. Então, eu lembro, eu era bem menina ainda, escutava ele falar, todo mal vem para bem. Eu ficava pensativo, sabe? Que isso que o senhor está dizendo, né? E depois eu compreendi que é realmente um fato. Por que todo mal vem para bem? Porque o mal, ele é causado por aquele que deseja o mal. Mas se nós quisermos transformar o mal em bem, nós conseguimos. Porque nós consideramos aquele mal que veio na minha vida, por exemplo, uma doença. É um mal. Nós ficamos tristes, meu Deus, né? A gente fica desesperado.
desesperado quando tem um diagnóstico ruim. Porém, é uma oportunidade. Se nós aprendemos a ver isso dessa forma, realmente uma doença é uma oportunidade de aprendizado, de aproximação com aqueles que também sofrem da mesma dor ou de dor semelhante. A gente vê, por exemplo, quando temos um problema de saúde ou qualquer outro, que as pessoas, todos nós, somos muito iguais, somos de fato irmãos uns dos outros. E a gente esquece disso. Se acontece uma coisa com alguém da minha família, não, eu quase morro junto, não, né? E tudo bem, porque existe aquele vínculo, né? E dói mais, ok. Mas que não exageremos, que existem milhares e milhares de pessoas, naquele momento, sofrendo muitíssimo mais, e que nós não nos importamos. Ou porque estão distantes, ou porque nós somos indiferentes, às vezes é do nosso lado, mas há nada disso. Não é meu familiar, eu não conheço, né? Ia acontecer, mas toda dor é irmã de outra dor. As dores são irmãs umas das outras. Diz Emmanuel, eu aprendi isso com ele. Então eu duvido. Toda dor, por quê? Porque a pessoa que sofre, ela entende mais o sofrimento. E a pessoa que sofre com justiça, quero dizer, com razão, com sentimento, entendendo que aquilo pode ser transformado numa oportunidade de crescimento, e com agradecimento, com sentimento de gratidão pelas oportunidades que tem, de aprendizado, pelos recursos que tem, de cuidar daquele problema, seja ele qual for, né? Então, à medida que nós vamos melhorando um pouquinho, nós vamos entendendo que nós podemos transformar aquilo que poderia ser uma desgraça, uma tragédia, em um bem. Mas como assim? Quem vai querer ficar doente? Ninguém quer. Nós não estamos falando que nós estamos querendo ficar. Aliás, temos obrigação de cuidar bem do nosso corpo, por exemplo, se falando de doença, né? Cuidar bem do nosso corpo, que o próprio Paulo falava, o vaso de santificação e honra, né? Que guarda a nossa sacralidade interior, que guarda a nossa vida interior e que traz para essa vida interior oportunidade de crescimento, através de experiências várias, né? Pessoa viver aqui 50, 60, 70, ela teve muitas oportunidades. Aproveitar ou não, fica a critério, né? Mas o cardápio é imenso, né? De experiência, de aprendizado, de crescimento, de evolução. Porque é isso que nós temos que fazer aqui na Terra. E parece que nós esquecemos. Não é que a gente veio sofrer, a gente veio experienciar as coisas da Terra. E com essas experiências, traçarmos novos rumos para nós. Uma jornada mais feliz, a ponto, por exemplo, de nós encararmos a morte com maior lucidez, com menos sensação de tragédia. Porque quando gente, que a gente vai aprender que a morte é continuação da vida. Não é só porque a vida continua, não é só. Porque às vezes continua, mas continua igualzinho aqui. Não pensemos nós, não nos iludamos. Que a gente vai desencarnar, anjinho, boazinha, nossa. Não, é a mesma coisa. É a mesma, continua. É o mesmo espírito. Né? Como é que eu querer? Se fosse assim, então até era bom morrer logo mesmo, né? Mas a gente tem pavor. A vida não está boa, mas ninguém quer morrer. Eu também não quero. Quero não, quero viver bastante. Mas, eu digo assim, a gente encarar com mais naturalidade um fenômeno que é natural, que faz parte da vida e que faz parte da natureza. A morte é a coisa mais natural que existe. Já pensou se não tivesse a morte? Existem alguns raciocínios tecidos pelos espíritos superiores. Aí eles falam assim, já pensaram, falando para nós, né, aqui na frente, vocês já pensaram se a morte não existisse, a morte do corpo físico, se o corpo não acabasse? Já pensou como é que ia ficar? Como seria isso daí? A continuidade dessa vida? Como seria? Como seriam pessoas tão envelhecidas, tão enfraquecidas, tão adoecidas, né? E hoje a gente percebe que nós provocamos as nossas doenças, né? Então, a questão, por exemplo, de nós falarmos que a doença que se cria na alma é uma verdade. Primeiro a gente pensa
nosso sentimento adoece e depois ele se manifesta na tela física, que é o corpo que nós temos, né? Então, tanta doença, até doenças raras, doenças diferentes, que surgem causadas por nós próprios, pelo nosso próprio pensamento em desalinho, pela nossa ira, pela nossa raiva. Qualquer um de nós pode ter um acesso de raiva. Durante aquele acesso de raiva, muitas células nossas são mortas. E nós adoecemos quando temos uma crise de raiva, de ódio, de qualquer sentimento inferior. E raiva, medo, são sentimentos muito viscerais, muito antigos em nós. Há quantos séculos nós temos raiva? Há quantos séculos nós temos medo? Né? Eu gosto de falar que desde o tempo das cavernas, que o mais remoto eu consigo imaginar, que a gente lê, né, livros de histórias, mas a gente estava na caverna, a gente morria de medo. Medo da chuva, medo disso, medo daquilo. E está acontecendo tudo outra vez, né? Parecendo que a gente retrocedeu. E os sentimentos nossos diante das coisas, dos fenômenos, que hoje não são tão naturais mais, porque eles são causados pelos nossos excessos, pelos nossos abusos, não é isso? Então nós temos, como se diz, culpa disso tudo. Naquele tempo das cavernas, éramos espíritos iniciantes, mal saídos da mão do Criador. Então estava tudo muito bem, enfrentar o bicho, matar o bicho, comer o bicho, estava tudo certo. Tudo certo assim, era o meio de vida, era o que se tinha. Só que nós éramos mais rústicos. Nós não sabíamos o que nós sabemos hoje. Só que agora estão acontecendo muitas coisas ruins como consequência do nosso orgulho, da nossa vaidade e do nosso egoísmo, que são os sentimentos antigos, companheiros nossos, que acompanham a nossa trajetória, não é? Então, a gente muitas vezes se envaidecido da inteligência, envaidecido da beleza, envaidecido do conforto. Isso denota o nosso egoísmo, o nosso orgulho de querermos preponderar sobre os nossos irmãos. Então, são sentimentos que todos nós conhecemos, mais ou menos. Algumas pessoas são mantidas à custa desses sentimentos interiores. E não querem ouvir falar. Porque quando aquilo é muito gritante, a pessoa não tem uma percepção boa acerca da sua própria realidade íntima, da sua própria intimidade. E ela não quer saber. Aquela história que a gente brinca, né, na metáfora de jogar as coisas sujeiras por debaixo do tapete, aquilo é comum, quando tem tapete. Desde o tempo que era pele só, né, pele de bicho, já jogava debaixo. E agora os tapetes, mais bonitíssimos, mas a sujeira é a mesma. Significa que nós evoluímos de uma forma mais material. Atingimos uma alta tecnologia, né? Hoje podemos deixar as máquinas fazer muitas coisas para nós, e isso é bom, é um progresso material, ele é necessário. Mas o ideal seria que o nosso progresso moral caminhasse junto com o progresso tecnológico, com o progresso material. Infelizmente, isso não acontece, né? Não acontece. E aí, a grande pergunta que fica para nós, né? Nós temos que voltar. Paulo falou, lá em Hebreus, que nós sabemos que temos mesmo, dentro de nós, alguma sacralidade, algo sagrado, né? Todos nós temos, que compõem a nossa dignidade humana, a nossa filiação divina. Tudo isso é sagrado para nós. Todo mundo tem isso, esse dom dentro de si, de principalmente perceber as coisas, ter a sensibilidade e a responsabilidade de aprender e ser melhor a cada dia. Enquanto nós não conseguimos fazer isso, que é essa tarefinha que nós vamos ter na Terra, a Terra vai continuar sendo um planeta difícil de se viver por conta que o egoísmo, e quando nós atingimos um progresso, né, agora o progresso tecnológico, há uma gracinha, né, gente, uma lindeza, não é verdade? É maravilhoso. Só que, como é que fica a nossa vaidade? A quantas anda o nosso orgulho? A quantas anda o nosso egoísmo? Etc., a nossa competitividade, né?
eu estava vendo outro dia, fazendo um raciocínio, abri lá no rede social, estava vendo lá. Um monte de gente ensinando um monte de coisa, a gente vê que eles não sabem. Claro, não são todos, com as exceções, mas um monte de gente ensinando um monte de coisa que a gente vê que eles não sabem. E assim, sabe? Então, assim, o que é isso? Vaidade, vontade de aparecer. Gente, a gente fica assim, né? Usando os recursos tecnológicos, né? E tem muita gente que às vezes não sabe, não entende aquilo tudo, mas entende mais daquela sabedoria que muitos não têm. Então, o que nós precisamos, acredito eu, é aliar um pouco mais a tanta tecnologia, um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de Deus, um pouco mais de raciocínio, de reflexão sobre as coisas importantes da vida. E não só a roupinha da fulana, a roupinha do outro, o outro que não sei o quê, coisas assim muito banais, né, muito pequenas, para nós nos ocuparmos. Né? Nós temos um altar e é necessário que nós oremos nesse altar, que nós cresçamos e coloquemos a nossa vida à disposição de Deus nesse íntimo altar. Sem ninguém saber, mas eu deveria colocar todo o santo dia, todos nós deveríamos colocar todo o santo dia à disposição dos espíritos superiores à nossa vida, à nossa inteligência, o nosso conhecimento, aquilo que nós já temos de positivo. Não é? Através da palavra, através principalmente da ação, através da oração, através da disponibilidade, através da valorização da própria vida, do respeito à natureza, do respeito aos outros, principalmente aos outros. Né? Então, o que é que vale uma vida? Se a gente percebe, quando nós vamos, por exemplo, acompanhamos um féretro lá no cemitério, a gente tem que. Sempre me interroguei, não sei vocês, eu sempre acho tão estranho, porque às vezes uma pessoa, a maioria, né, gente querida, que a gente vai acompanhar, para, como se diz, se despedir e tudo, e é uma coisa assim tão esquisita, colocar, sabe, aquele corpo ali, sem vida, joga terra, vai todo mundo sem gracinha para suas casas, e daí a pouco ninguém nem lembra mais daquela pessoa, por mais que ela seja querida, vai caindo no esquecimento, que é natural, né? E o que fica? O que fica? As obras, né? O bem que a pessoa possa ter feito, os amigos, as pessoas que ela possa ter consolado, as boas palavras, as boas ações, isso é que fica. E a pessoa vai, né? O espírito vai, ou não. Vocês já pensaram que às vezes não vai? Tem um caso, que se não me engano, era um dos livros do André Luiz, não tenho certeza qual é esse livro, mas ele narra a história de um português da época do Brasil colônia, que ficou em cima de uma cerca na fazenda que tinha sido dele aqui no Brasil, até os tempos mais recentes, até a época que o André Luiz estava escrevendo os livros. Imagina, o espírito queria tomar conta da fazenda e ficou em cima da cerca, lógico. É ridículo até, né? Desculpando todo respeito ao sofrimento, né? Mas não é estranho. O que é isso? O que provoca isso? O apego. Ele foi embora quando se encarnou? Não, ficou ali. Eu vou ficar aqui como eu estou fazendo. Ele nem percebeu a transição da morte, a passagem dele, porque ele estava atraído, porque dizem que exerce uma força irresistível, e a pessoa fica ali. A pessoa que eu digo espírito, né, gente? Está muito da pessoa encarnada, mas o espírito fica preso. Da mesma forma que nós, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, que às vezes nós mantemos aqueles pensamentos. Eu sei que aquilo não é legal. Não, mas a pessoa me fez um maldito ser, não sei o que, choraminga, reclama, fala, não sei o que. Aquilo, gente, atrai uma multidão de espíritos daquela mesma natureza. Os espíritos reclamam
reclamam muito, que culpam os outros, que não se responsabilizam pelos próprios atos. Porque quando acontece uma coisa ruim, quando a gente é responsável, a gente vê onde foi que eu errei, qual que é a minha culpa nisso. Eu fiz alguma coisa aqui, eu vou consertar o que eu fiz. E não vou procurar quem fez isso, não é isso? Por exemplo, né? Enfim, esse tipo de coisa. Ou seja, responsabilizarmos-nos pelos nossos atos é uma coisa básica. Em qualquer setor, no trabalho, em casa, na rua, no trânsito, né? Aquela coisa de arranhou o carro do outro, vou sair correndo, vou fugir, porque eu... Sabe? Então, mas a pessoa não pensou. Mas ela fez o que está automatizado dentro dela. Se for automatizada a responsabilidade, a gentileza, ela vai parar, morrendo de medo, de susto, mas vai fazer o que tem que ser feito. Certo? Se responsabilizar por aquilo que, de fato, ela, se for o caso, né? Ou seja, está ali, se responsabilizando pelos seus atos. Ao passo que quando nós não, como é que eu digo, não automatizou ainda gestos de responsabilidade, de gentileza, de altruísmo, de respeito, de caridade, etc., ela vai fazer aquilo que está mais comum, que é mais fácil para ela, que é habitual. Então não serve de desculpa falar que a pessoa está nervosa. Não serve. Pode chorar, pode sapatear, mas enfrenta. Né? Enfrenta o bicho, como se diz. Nós aprendemos isso desde a guerra. Tem que aprender até hoje. E aí, gente, a missão, então, os espíritos protetores, eles nos ajudam, mas nós temos que saber estar abertos. O próprio Cristo, quando aquela passagem na véspera do Calvário, não, depois do Calvário, né? Os apóstolos estavam reunidos e Jesus surgiu, ele já tinha precatido, sido precipitado, os apóstolos reunidos, essa passagem séria que todo mundo conhece, e ele surgiu lá no meio deles e falou para eles: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Aí Emmanuel, no livro Pão Nosso, comentando essa lição, essa passagem, esse versículo do Evangelho de João, ele fala que Jesus poderia impor para eles: vocês agora vão ter o poder de sair curando, vocês receberam o Espírito Santo, vocês estão cheios de dons, de cura, por exemplo. Mas ele não falou nada disso. Ele pediu se eles queriam receber o Espírito Santo. Certo? Isso significa, gente, que isso é feito para todos nós. Para todos nós. Sabe? Se nós queremos receber os Espíritos bons, nós devemos ser melhores. Então vai ser, ele não vem isso, não vem para fazer o que eu quero, sabe? Não existe isso, evolução. Até eu vejo assim, alguma ingenuidade. Tinha uma companheira minha, não é nem daqui, viu, gente? Isso que eu posso falar mal. Ela tinha uma mediunidade, mas era uma pessoa de pouco esclarecimento, não queria ter sabedoria, né? E ela falava assim: tem um espírito que trabalha comigo? Eu falava: gente, ele é seu funcionário? Como é que você fala uma coisa dessa, menina? Não tem lógica, né? Não tem lógica. Se eu espírito para trabalhar para mim, sob meu comando, ele tem que ser muito ruimzinho, muito fraquinho, né? E também não quero, chega, né? Já chega a minha própria inferioridade, né? Mas, então, gente, quando a gente tem pensamentos ruins, é isso que eu gostaria de frisar, né? Que nós devemos ter essa preocupação com a íntima renovação constante. Não é, não, eu sou renovado, agora eu sou espírita, agora eu faço isso, faço aquilo, ajudo, tenho dó das pessoas, ajudo, faço tudo que eu posso para os outros, mas e para mim? O que eu faço? Não estou falando por egoísmo, não, mas a primeira pessoa que tem que olhar é a mim mesma. Esse íntimo olhar, você está sendo trabalhado. Se eu estou melhorando, se eu estou vigiando meus pensamentos, se eu estou vigiando a minha língua, se eu estou vigiando o meu comportamento em relação aos outros, em relação à vida, em relação aos espíritos, que eu respeito e venero, né, os de luz, e são meus irmãos, aqueles sofredores, mas eu não estou querendo chamá-los, né? Não quero a companhia deles, mas se aparecerem, são irmãos. São irmãos. Assim como aparecem pessoas infelizes e que nós não expulsamos,
e se pudermos ajudar, é um bom trabalho que nós podemos fazer, né? Então, a renovação constante faz parte dos nossos deveres aqui na Terra, para a gente viver bem, para a gente viver melhor. Aí um dia, nós estávamos comentando sobre essas questões de renovação e tudo mais, uma pessoa comentou, assim, uma casa, ela comentou, mas como que a gente pode ser feliz nesse mundo que está tão difícil, cada vez mais difícil? Então, o que eu entendo disso? Quase nada, né? Mas o que eu falei, o que eu penso, realmente, ninguém está aqui pensando em ser feliz, ou querendo ser feliz a todo custo. Se o mundo inteiro está passando por dificuldade, é natural que nós soframos. É natural. Não queremos. E vamos fazer tudo para não sofrermos. Né? Vamos ter mais cuidado e vamos fazer da nossa parte. Se qualquer que seja o que esteja acontecendo de ruim no meu ambiente, eu tenho a obrigação de zelar pela minha vida e pela vida de todas as outras pessoas. Não é isso? Agora, se de tudo acontecer, eu tenho calma. Né? Uma coisa pior, que nós tenhamos calma, que tenhamos a consciência tranquila de que estamos fazendo o nosso melhor, que estamos crescendo, que estamos evoluindo, e que aí sim Deus existe. Não é? Mas eu tenho que já ter feito o máximo que eu tiver capacidade de compreender, que isso também é relativo à capacidade de compreensão e até a evolução de cada um. Cada um pensa de um jeito, né? E à medida que nós vamos melhorando, o nosso egoísmo vai diminuindo. E o nosso sofrimento também. Isso é muito legal. À medida que o que faz a gente sofrer, gente, é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, é a nossa vaidade que não foi censurada. Isso é que faz a gente sofrer. É terem pisado no meu calo, não é isso? Quem quer pisar no calo? Eu arrependo, eu me senti ofendido. Mas quem mandou eu me sentir ofendido? Tem feito, vai sofrer, né? Isso é ruim para nós. E é ruim para os outros. Porque às vezes nós agredimos, nós prejudicamos, etc. Então, daí esse tema, a importância dele. Reclusão. A renovação constante, ela deve ser constante. E não nós acharmos que já estamos prontos. Nós somos seres em evolução. Todos nós temos problemas a serem superados. Os problemas existem para serem solucionados. Vamos lembrar de quando a gente, não sei vocês aqui, de outra geração, mas na minha época, eu fui professora também, a gente tinha um negócio de falar assim, problemas mentais. Era uma coisa de matemática. E aí você falava o problema, fazia um trabalho para a criança, para os alunos, fazendo um cálculo mental e colocar a resposta. Certo? Aí contava a historinha. Comprou uma coisa, pagou tanto, quanto que ele recebeu de troco? Por exemplo, a criança não estava lá, né? Então, assim, aí o que a gente já falava para eles naquela época? Gente, mas isso é difícil, vocês sabem. Não, os problemas existem para eles completavam bonitinho, serem resolvidos. Então, vamos resolver. Aí tinha, todo mundo acabava resolvendo isso. E assim na nossa vida hoje de adultos, né, gente? Tantos anos depois, os problemas existem para serem resolvidos. E tudo aquilo que nos é proposto por Deus, pela espiritualidade, pelo momento atual, é para ser resolvido. Não do jeito que nós queremos, mas do jeito possível. Do jeito possível. Né? E que em tudo nós tenhamos calma, paciência, espírito de moderação e não perdermos de vista que nós temos um íntimo altar e que ele precisa ser muito bem enfeitado pelas nossas qualidades. Muito obrigada a vocês. Fiquem com Deus. Nós que te agradecemos. Recebendo essas boas vibrações, sendo envolvido pelas bênçãos do meio alto. Estamos pedindo a Jesus nesse momento que esteja conosco, que nos acompanhe.
possamos levar essas boas vibrações que estamos sentindo aqui nesse momento para todas aquelas pessoas que estão lá, nessa espera. Levar também para todas aquelas pessoas que estão nos nossos pensamentos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa nos amparar a cada dia, a cada instante. Mestre Jesus, nós estamos pedindo o seu amparo, pedindo a sua proteção, pedindo que esteja sempre conosco, que nos ajude na nossa caminhada, na nossa vida.